no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O alerta sobre o aumento de despesas com benefícios sociais, a previsão de novos gastos com BPC, benefício de prestação continuada de 11 bilhões e 300 milhões de reais em 2024 é o principal motivo para o governo federal frear recursos no orçamento da União em 2024. E o governo decidiu contingenciar, bloquear pelo menos 15 bilhões de reais neste orçamento, como conta agora o repórter Carlos Alberto. O aumento inesperado de despesas com benefícios previdenciários e assistenciais foi o principal motivo para o governo federal bloquear pelo menos 15 bilhões de reais no orçamento da União de 2024. Desse total de recursos, 11 bilhões e 200 milhões de reais se referem a gastos com benefício de prestação continuada, BPC, e despesas da Previdência Social. Coube ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhar os motivos do bloqueio e contingenciamento das verbas orçamentárias. A medida é necessária para o governo evitar maior déficit nas contas de 2024. De acordo com o Ministério da Fazenda, os gastos com BPC, benefício pago a pessoas idosas e com deficiência de baixa renda, saiu de 6 bilhões e 400 milhões de reais no terceiro relatório de avaliação bimestral de receitas e despesas, apresentado nesta segunda-feira, na comparação com o anterior, divulgado no mês de maio. Já as despesas com a Previdência Social subiram 4,9 bilhões, alcançando um montante anual de 923 bilhões de reais. Com o bloqueio de recursos, o governo federal revisou para baixo a projeção de déficit para 2024. Agora, a estimativa é de que as contas públicas fechem no vermelho em 28,8 bilhões de reais. Além do bloqueio de 11 bilhões e 200 milhões, o governo também impôs um contingenciamento de 3,8 bilhões de reais para cumprir a meta fiscal zero, ou seja, que permite um déficit de até 0,25% do PIB. Se o contingenciamento não fosse feito, de acordo com o próprio Ministério da Fazenda, o governo teria um déficit estimado em 32,6 bilhões, fora da meta fiscal. Com o aumento de despesas na área previdenciária, o governo federal vai acelerar a revisão de benefícios que estão sendo pagos de forma irregular. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Esse assunto que tem repercussão na vida de muitos cearenses continua na nossa pauta, porque o governo federal constatou também que a judicialização, ou seja, as ações movidas por famílias para garantir na Justiça Federal, BPC, assim como a concessão do benefício de prestação continuada para crianças e adolescentes com autismo, contribuíram para aumentar os gastos na área social e na área previdenciária do governo federal. Quem tem mais detalhes é o repórter Sátrio Salles. O governo federal deflagra em agosto um pente fino para apurar as irregularidades na concessão do BPC, benefício de prestação continuada de serviços, ao mesmo tempo em que acompanha a disparada de despesas com esse tipo de auxílio. Os dados oficiais mostram que em 2 anos dobrou o número de pessoas contempladas com o BPC, principalmente por conta do aumento de diagnósticos de autismo e de decisões judiciais. Em 2020, entre janeiro e julho, foram 133 mil pedidos deferidos, e no mesmo período de 2024, foram 274 mil. Os números do governo federal apontam ainda que 31 mil benefícios foram autorizados por ordem judicial, sendo no primeiro semestre de 2024, 79 mil. Quando o INSS nega os pedidos, os beneficiários recorrem à Justiça Federal e geralmente conseguem o auxílio. O BPC é concedido a pessoas com deficiência ou a pessoas com mais de 65 anos de idade e renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Outro sinal de alerta nas contas do governo federal é a liberação do BPC para autistas.
No primeiro semestre de 2022, foram 19 mil. E no mesmo período de 2024, foram 56 mil. A judicialização e a liberação do auxílio para crianças com autismo representam 60% do aumento das concessões do BPC, sendo 34% no caso de ações judiciais e 26% correspondente ao autismo. Atualmente, 6 milhões de pessoas recebem o BPC, sendo 3,3 milhões nos casos de deficiência e 2,7 milhões de idosos. A Lei Orgânica da Assistência Social estabelece que uma mesma família tem direito a até 2 benefícios. Para 2 idosos, por exemplo, além do Bolsa Família. Com informações da área da Previdência Social, Sátiro Salles. São reais, jornalista Beto Almeida, esses números sobre o aumento de despesas na área da Previdência Social e também na concessão do chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é, como disse o Sátiro Salles, garantido a pessoas com deficiência ou a idosos acima de 65 anos de idade, quando dentro de casa a renda per capita é inferior a 1/4 de salário mínimo. O governo federal tem uma luz amarela piscando sobre a disparada nessas despesas, porque com as ações judiciais a concessão do número de benefícios aumenta e, como consequência, mais gastos na área da Previdência Social. E o governo tem essa operação pente fino, antecipando essa medida de investigação, de fiscalização desses benefícios. Nós tivemos aí esse bloqueio no orçamento da União, entre bloqueio e contingenciamento de recursos, pelo menos 15 bilhões de reais do orçamento da União de 2024, que ficam retidos, ficam na gaveta e não poderão ser gastos neste momento em função dessa previsão de aumento de despesas na área da Previdência Social. Um desafio que o governo federal tem neste momento para conciliar a necessidade de controlar as despesas e, ao mesmo tempo, não deixar desamparado quem precisa e quem legalmente está recebendo o BPC. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzianor. Bom dia, os ouvintes novamente. Olha, Luzianor, eu acompanho aí, vi essa leitura atenta desses dados, dessas informações, e eu vou dizer para você, eu fico preocupado e fico triste. Preocupado pelo seguinte, porque claramente está apontado, não que não tenha havido crescimento do BPC, isso está muito claro. Se tem irregularidades, a concessão do chamado antigo auxílio-doença, também. Se tem pessoas que estão recebendo indevidamente, é normal que se faça essa operação pente fino, é normal que se faça realmente essas auditorias, isso é o que se espera na realidade, porque eu acho inclusive que o BPC ele tem que ser concedido para pessoas que precisam, a gente sabe que tem ainda milhões de brasileiros precisando desse benefício, tem outros que realmente podem não precisar, mas estão recebendo, então tem sempre essas disparidades, vamos dizer assim, mas o que me preocupa e deixa triste, Luciano, é que meio que agora estão encontrando uma espécie assim de justificativa, um bolo de opinião que vai se formando, que vai crescendo, Luciano, a ponto de voltar alguns questionamentos, por exemplo, em relação àquela questão do que se fazer com esses reajustes do BPC e dos demais benefícios sociais que são concedidos pelo governo federal. O presidente Lula já deixou claro que não tinha, por exemplo, nenhuma intenção de desvincular as despesas previdenciárias e também o BPC do salário mínimo, que é o que a equipe econômica quer e defende. Ele defende que o beneficiário do BPC, por exemplo, não receba reajuste o equivalente ao salário mínimo. O que eles defendem é que, na realidade, o salário mínimo seja menor para quem recebe BPC. Só, Luciano, que a pressão está sendo tão grande, porque mesmo com esta revisão desse pente fino que está sendo anunciado, com esses 800 mil benefícios que serão analisados, os próprios técnicos já estão dizendo isso não vai ser suficiente e vai gerar pouquíssima economia para os cofres do governo federal.
Isso é o que os especialistas do governo estão dizendo. O que isso significa, Luzenor? Que vai voltar aquela pressão sobre o governo, sobre o presidente Lula, de que ele tem que desvincular do realmente do reajuste do salário mínimo esses benefícios previdenciários e o BPC. É isso que está em jogo aí. Na realidade, está se construindo uma narrativa, um discurso para dizer o seguinte: o governo federal não tem, infelizmente, como pagar os benefícios que hoje ele paga ao pessoal que é pobre, que precisa do BPC, no mesmo nível que ele paga as aposentadorias da Previdência Social. Mas não fala, por exemplo, das concessões de benefícios que são dadas para todos os setores. Acrescento ao que você diz, jornalista Beto Almeida, que nesse debate também, ainda no silêncio, estão as articulações para mudanças das regras para concessão de aposentadorias. Nos bastidores já se fala que há uma necessidade do aumento da idade da mulher, que hoje é de 62 anos de idade, para se aposentar. Por enquanto, não se mexe na idade do homem, estabelecida hoje em 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição, para quem já era vinculado à Previdência Social antes da reforma previdenciária. Ou seja, além desse debate que você expõe de forma feliz, que o governo vai enfrentar pressões para desvincular o reajuste dos benefícios sociais do salário mínimo, tem também como pano de fundo esse debate sobre novas regras para concessão de benefícios previdenciários, principalmente direcionando essa bateria de maldades para mudar a idade da mulher para se aposentar. Gostei, Luzenor. Realmente é uma bateria de maldades. E eu quero entender aqui até onde vai o discurso oficial do governo e a prática. Porque o presidente Lula tem dito o seguinte, que ele não considera como gasto esses benefícios previdenciários, a assistência social que é dada por meio do BPC, porque o BPC nada mais é do que um programa de transferência de renda. Ele não é uma aposentadoria, todos nós sabemos disso, mas é um programa de transferência de renda que é pago para aqueles idosos que nunca contribuíram para a Previdência, que têm mais de 65 anos, para aquelas pessoas com deficiência, que não têm acesso ao mercado de trabalho, que precisam dessa ajuda financeira, e o governo diz que não considera isso como gasto. Mas isso é o discurso. A prática, pelo jeito, tem sido trabalhada para outra forma.